Alongamento. Será que realmente faz sentido fazer esse tipo de atividade? Se você tem a prática de todo dia de manhã cedo fazer alongamento, fazer uma forma de mobilização dessas estruturas do seu corpo, relaxar as tensões, ou antes de uma atividade física, antes de um esporte, alguma coisa, esse vídeo então é para você. Se você tem a prática do alongamento, eu sugiro que você veja esse vídeo. Você vai entender o que realmente funciona, o que não funciona, e quando que é bom e quando não é bom fazer esse tipo de atividade, tá bom? Vou sanar todas as dúvidas que vocês tiverem seguramente. Eu fiz aqui um checklist completo para falar o máximo possível sobre alongamento. Então vamos para o vídeo de hoje. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata e no meu canal do YouTube toda semana, geralmente às terças-feiras, eu coloco algum conteúdo novo sobre dor, exercício e lesão. Sempre focado na causa primária, na raiz do problema, aquilo que começou de fato a dor e sofrimento que você tem. Então se você tem algum tipo de dor física, algum tipo de sofrimento físico, esse é o canal para você. O meu objetivo é ajudar você a se libertar da dor e do sofrimento físico, identificando a real causa desse, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se ele é um conteúdo que te agrada, já clica no botãozinho de se inscrever. É muito importante para mim saber que vocês gostam desse conteúdo e também dá o joinha. Murilo, não gostei do vídeo, ele não me fez sentido. Bota o sininho para baixo e escreve seu comentário. Você que critica me ajuda muito mais do que quem só elogia. Quem só elogia eu fico meio vago. Tá bom? Isso é bem honesto, de verdade. Eu quero que você curta ou não curta, escreva-se ou não escreva-se se isso te ajuda, tá bom? Eu só preciso saber se isso aqui, se esse vídeo transformou uma pessoa ou não, alguém da sua família, compartilhe o vídeo, tá bom? Se você ficou com mais dúvidas sobre o vídeo ou quer perguntar mais diretamente para mim, lá no meu Instagram eu sempre abro uma caixinha, você pode clicar lá e eu te dou a resposta por lá, tá bom? Feitos os informes gerais, vocês sabem que isso aqui é protocolar, eu preciso orientá-los sobre isso, né? Para o canal poder receber esse tipo de visualização. Vamos para o conteúdo. O tema de hoje é alongamento. Gente, daria para falar horas sobre isso, mas eu tento fazer um vídeo de 15 a 20 minutos, para não ficar muito maçante para vocês, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos subsequentes a esse, escreve aqui embaixo. Alongamento. Primeira coisa que você precisa entender, o termo alongamento já vem dessa questão de você afastar um ponto do outro, certo? Só isso, afastar um ponto do outro, fazer uma tensão no tecido. Aí você vai pensar assim comigo, bom doutor, o músculo se alonga porque eu consigo pegar meu peitoral, aqui o meu peitoral, e levar lá atrás, ele afasta o ponto A do ponto B, a origem da inserção ou vice-versa. Você consegue estirar, ok? Mas o que você muitas vezes não sabe, é sobre isso que eu já quero começar aqui o vídeo, é sobre quem controla de fato esse músculo. Porque, por exemplo, o meu peitoral nesse momento, ele não está dormindo, ele não está descansando, ele não está parado. Nem mesmo quando você dorme, nem quando você fica lá relaxadão, dormindo, ele não está desligado. Até porque se ele desligasse por completo, ele entraria em atrofia. Você entende isso? Ele iria atrofiar, as fibras dele iriam sumir. Você já pegou uma pessoa, por exemplo, ou foi você talvez a pessoa, que imobilizou o braço, por exemplo, por qualquer motivo de trauma, imobilizou o braço, depois os músculos ficaram tudo flácido? Pois é, a imobilização diminui, não zera, mas diminui a atividade desses músculos, o controle tônico dos músculos. Então, tônus muscular é a pré-tensão que o músculo tem. Então, eu estou com o meu braço aqui agora parado, esse músculo está pré-tensionado, quando eu mando o comando, ele faz o movimento, ok? Esse tônus, quem regula é o sistema nervoso autônomo. Vocês veem sempre nos meus vídeos eu falar sobre isso aqui. O sistema nervoso autônomo recebe influência de várias coisas. Ele é o gerente da casa, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe a temperatura que está lá no seu pé, ele sabe como está o ácido clorídrico do estômago, quanto de produção de enzimas tem no fígado, enfim. E ele controla seu tônus. O que eu estou querendo dizer para você? Se você pega um músculo, e isso tem que ficar bem claro, se você pega um músculo que está saudável e afasta o ponto A do ponto B, você no máximo vai até o limiar máximo dele, a amplitude máxima dele. Um músculo normal, ok? Um músculo normal, depois eu vou explicar o disfuncional. Então, o músculo, ele alonga. O tendão, que é onde esse músculo se conecta, então você tem um músculo, que é a área contrátil, a extremidade tendínea, a flexibilidade e alongamento dele é praticamente zero. Eu não vou dizer que é zero porque existe um grau de flexibilidade. Senão, automaticamente, quando você fizesse um exercício, ele romperia. Entendeu? Então não é bem assim. O osso também tem flexibilidade. Isso também é uma coisa que as pessoas não entendem. Você tem o músculo que se insere num tendão e o tendão que se insere no osso.
esse osso também é flexível, senão a carga que esse músculo traria com ele durante o exercício poderia facilmente lesionar o osso. É claro, o músculo é bem mais flexível que o tendão e o tendão é mais flexível do que o osso, óbvio, mas nenhum deles é rígido. Rígido como, por exemplo, essa madeira que tem aqui no fundo, isso é uma madeira, né? Não é rígido como essa madeira, você entendeu? Ele é flexível, capite? Ok, então entender que o que alonga é o músculo, o tendão muito pouquinho, e também existe um envoltório nisso tudo, que eu marquei aqui para não esquecer, né? Para não esquecer de falar para vocês, existe um envoltório que protege os músculos, os tendões e até mesmo o osso, e reveste isso tudo. E ele é responsável por propagar a carga. Então, quando eu faço esse movimento aqui, a carga, por exemplo, do peitoral, que vai para o deltoide, que vai para o bíceps, que vai para a musculatura flexora do braço, do punho, certo? Essa continuidade, ela é feita por um outro tecido chamado fáscia. A fáscia não é um tecido também muito flexível, como por exemplo, sei lá, a malha da minha camiseta. Não é, ela é mais rígido, ela é mais duro. Você já viu a fáscia. Quando você come uma carne de costela, sabe costela? Não tem umas tiras brancas no meio da carne? Aquilo é fáscia. Aquela fáscia, se você pegar ela, tirar aquela lefa e segurar ela assim e fazer assim, você vê que ela não é flexível. Não é tão flexível. Ela não é dura como o osso, mas ela não é tão flexível. Ok? É importante você entender isso. Outra coisa importante que as pessoas confundem muito, o nervo. O nervo é quem controla o músculo. Entendeu? Então o nervo é o tubo, é o conduíte. Sabe o conduíte? O fio de condução da energia? O fio de condução de energia. O fio de condução de energia é o nervo, certo? Esse nervo, ele é em si, ele não estira, ele não alonga. Você pega o nervo, ele não consegue fazer isso aqui com o nervo. Ele tem uma rigidez muito grande, porque dentro passa os axônios, que são pequenas partes do neurônio, que são fundamentais para a condução da informação neural, o potencial de ação que a gente chama. Então, o nervo ele não alonga, porém ele se mobiliza, ele se movimenta. Então, se eu faço um exercício, como eu estou fazendo aqui agora, ó, eu girei meu pescoço para lá e levei meu braço para trás. Quando eu faço isso, se o nervo ele fosse totalmente rígido, ele romperia. Mas ele tem um grau de maleabilidade, ele consegue durante o trajeto dele, no meio do trajeto dele, entre os músculos, fáscias, ligamentos e tudo mais, ele consegue se movimentar. Então você consegue sim mobilizar o nervo. Você não alonga o nervo, ok? Você mobiliza. Então isso aqui, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver meu punho lá. Isso é uma mobilização do nervo mediano, que é um nervo que passa no meio do braço aqui. Enfim, só para vocês entenderem, não é o objetivo do vídeo. E explicar essa fisiologia para vocês. Você alonga algumas coisas, outras você não alonga, outras você mobiliza. Agora eu vou explicar se faz sentido alongar ou não. Se você chegou até na altura desse vídeo, seguramente você já viu que ele é diferente da maioria dos outros vídeos e algumas informações ainda ficaram no ar. Principalmente o tônus, que é o que vocês vão ter que entender hoje 100% para não dar furada. Vai dar furada, de verdade. Tá? Então preciso que vocês entendam. Se você está gostando do vídeo, curte e compartilhe. Bom, já expliquei que o nervo não alonga, o músculo ele alonga. Mas aí, Murilo, e o músculo? Ele encurta? Isso também é uma dúvida absurda. O músculo ele encurta? Vamos explicar. Se eu tive um trauma, vamos supor que eu caí de moto, tive um trauma e rompi o músculo do bíceps, né? Vou botar sempre músculos no braço para ficar fácil vídeo. Rompi o músculo do bíceps. Eu fiz uma lesão traumática. Poxa, rompeu, vai ter que fazer uma sutura ali, às vezes o médico vai ter que reconstruir, enfim. Fez a sutura. Durante esse processo de cicatrização e reparação, as fibras desse músculo vão sim reduzir e você pode perder a amplitude de alongamento, amplitude de estiramento da fibra. Então antes ela estirava até aqui, por exemplo, ela ia até aqui e agora vai só até aqui. Mas teve um trauma, esse trauma criou uma inflamação, essa inflamação criou um processo de cicatrização, com formação de novo tecido, que precisa de um tempo para poder regenerar. Então se eu estiro, eu não deixo ele regenerar. Se eu deixo ele regenerar, ele vai ao longo do tempo melhorar. E esse músculo, pessoal, ali onde ele criou esse novo tecido, vai se formar tramas de colágeno um pouco mais rígidas. Então vai haver uma fibrose, uma aderência, com certeza você já ouviu falar sobre isso. Essa fibrose, essa aderência não é tão flexível quanto o músculo, entendeu? Então você cria um ponto frágil. Mas, Murilo, se eu rompi o bíceps e eu vou lá, eu alongava até aqui, agora ele alonga até aqui. Se eu ir trabalhando ele, mesmo com a fibrose, com as aderências e com o exercício físico, eu consigo chegar no máximo? Olha, você consegue recuperar quase 100%.
Mas eu não posso dizer 100% porque a trama de tecido que está ali é outra. Então você alonga sim o músculo quando envolve um trauma, como envolve uma cirurgia, uma agressão, uma secção das fibras desse músculo, ok? Ou quando existe uma atrofia por desuso. Então vamos supor que eu quebrei o húmero, e aí eu imobilizei meu braço assim, ó, curvado, na tipóia. Poxa, fiquei um tempão sem alongar esse músculo. Ele vai encurtar, mas por desuso, por falta de uso. Você volta a alongar, dói pra caramba, essas fibras vão estirando e ela volta ao normal. Aqui eu poderia falar mais 1 hora, pessoal, sobre isso, para vocês entenderem como é o processo, mas eu estou resumindo. Beleza? Agora, o que a massa das pessoas tem, não é esse caso, não tem trauma, não tem atrofia por desuso, a grande massa das pessoas tem é a seguinte: ah, doutor, eu sinto um encurtamento atrás da coxa direita, eu sinto encurtamento desse músculo do pescoço, eu sinto encurtamento do peitoral. Mas você teve trauma? Não. Você teve imobilização? Não. Ah, então o músculo de graça ele encurtou. Errado. Não existe esse tipo de encurtamento. Esse músculo ele está fazendo um trabalho, geralmente, de proteção. Ele está espasmado, tentando estabilizar alguma situação X. Entendeu? Por exemplo, atrás da coxa, ele pode estar espasmado por uma compressão na coluna. Seria o jeito mais simplório de eu explicar para vocês. Mas teria 1 milhão de motivos para ele estar assim. E esse músculo, pessoal, ele está espasmado porque o sistema nervoso autônomo, via inervação autonômica, disse para esse músculo: queridão, você precisa ficar numa posição diferente, com uma tensão diferente, porque existe outro problema em outro lugar. E eu estou precisando dessa ajuda. Você está me entendendo? O músculo é escravo do sistema. Ele é o menos importante. Você entendeu isso? Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um problema no meu fígado, como uma intoxicação, quando eu respiro, esse fígado deveria mover naturalmente. Como ele está inflamado, intoxicado, o movimento fica prejudicado. Então o músculo que está em cima dele, que é o diafragma, o sistema nervoso autônomo vai dizer assim, ó, via nervo frênico. Então o sistema nervoso autônomo, lá no sistema nervoso central, fica no crânio, vamos falar assim para vocês entenderem, né? Via medula e nervo frênico vai dizer para o fígado assim, vai dizer para o diafragma assim, diafragma, não desce muito do lado direito, dá uma segurada na tua amplitude, porque infelizmente, cara, tem um problema ali embaixo no fígado e eu não posso movimentar muito isso. Eu já pedi para a musculatura intercostal trabalhar diferente, para as costelas trabalhar diferente, eu preciso que você colabore. Captou a mensagem? O problema é que se o diafragma trabalhar errado, ele vai gerar tensão no psoas, por exemplo. Só dando um exemplo aqui. E se ele trabalhar errado, ele vai gerar tensão na coluna. E aí você começa com dor nas costas, você começa com uma sensação de encurtamento na virilha, você entendesse? Você começa com uma sensação de tensão na coxa, porque daí o ilíaco vem para trás, o osso do quadril vem para trás. Você começa com uma dor anterior do joelho, porque como o ilíaco veio para trás, o fêmur ele inclina anterior, vai gerar estresse na tíbia, vai gerar estresse no platô tibial, vai gerar estresse no tendão patelar, vai gerar sobrecarga na patela. Você começa a ver uma maracutaia que isso vai acontecer? E tudo começou lá no seu fígado. Então entenda, os músculos, eles não encurtam a de graça. Entre aspas, ele nem encurta, ele muda a tensão, ele muda a amplitude, ele muda por conta de uma necessidade do organismo. E quem controla isso é o sistema nervoso autônomo. A chave está em você descobrir o que o sistema nervoso autônomo está querendo, para daí normalizar o que ele quer, para daí ir lá e ajustar o músculo. Aí vai dar certo, aí você vai ter sucesso. Você entendeu? É muito, muito, muito importante entender a diferença dessas coisas. Então, alongamento, se ele for ativo, então, por exemplo, eu fiz esse movimento, eu alonguei ativamente os músculos daqui, eu alonguei esses às custas de fortalecer esse. Ok, é um alongamento passivo, mas você vai, é um alongamento ativo, melhor dizendo, você vai até a amplitude que o corpo permite, Mas se esse músculo tiver alterado, o tônus, a tensão dele, por outra necessidade, cara, você pode alongar a vida inteira, você não vai melhorar merda nenhuma. Perdão da palavra aqui, palavrão, né? Não vai melhorar nada. Eu quero que você entenda que o corpo tem uma necessidade. Ou você ouve, ou você não vai dar certo. Por isso que aqui no consultório a gente foca na causa primária. Porque a causa primária é o pior problema que seu corpo tem, que ele tem mais dificuldade para arrumar, e às custas desse problema ele vai estragar todo o resto. Entre aspas, estragar. Ele vai criar uma cadeia lesional compensatória para equilibrar esse problema aqui.
Quando eu acho esse problema, eu desmonto a cadeia. E lá no finalzinho da cadeia lesional, vai estar seu músculo da coxa encurtado, seu peitoral encurtado, seu pescoço encurtado, que você conhece desse jeito. Troca esse termo. Fala, olha, eu estou com aumento da tensão do meu esternocleidomastoide ou do meu trapézio por algum problema tônico. O tônus do músculo está alterado. Agora, a origem desse problema tônico a gente tem que investigar. Você entendeu? É diferente. Tônus é a tensão do músculo. Trofismo é o volume do músculo. Você vai na academia aumentar o trofismo do músculo, não o tônus do músculo, ok? E existe um tônus que é patológico e existe um tônus que é disfuncional. Uma criança com paralisia cerebral tem um tônus patológico, nunca mais melhora. Você consegue aliviar um pouco com a fisioterapia convencional e neurológica, mas você não normaliza esse tônus. Uma pessoa que teve um AVC, por exemplo. Agora, existem pequenos probleminhas no seu corpo que alteram o tônus. Ontem, por exemplo, vou dar esse exemplo. Ontem eu atendi aqui um rapaz de aproximadamente 30 anos que estava com o tônus do músculo da coxa, o quadríceps, alterado por uma intoxicação do fígado, pelo uso de esteroides anabolizantes. Acompanha bem, tá bom? Então, quando que vale a pena, doutor, eu alongar o músculo? Bom, quando tem atrofia por desuso ou quando tem trauma. Foi o que eu acabei de falar. Você machucou o músculo, ele encurtou, você pode treinar, pode alongar. Você teve uma imobilização, você pode alongar. Você teve um trauma ali, fez um hematoma, você pode alongar. Claro, você vai acompanhar com um profissional da sua confiança, fisioterapeuta, médico, mas você pode alongar. Agora, se do nada você sente um encurtamento, amigo, não se engana. Aquilo ali é um sinal de adaptação de outro mecanismo, de outro lugar. Eu poderia passar mais horas aqui explicando N mecanismos para você ter só um encurtamento no posterior da perna direita. Tá ok? É um aumento da tensão, um aumento do tônus, é uma mudança no estado natural desse músculo, no estado de amplitude dele, no estado de contração dele, no estado de tensão dele, fruto de outro problema, que pode estar no local, como por exemplo na própria fixação dele, por exemplo, peitoral, pode estar no próprio ombro, entendeu? Como no próprio úmero, no ombro, enfim, né, que fosse, e no próprio peitoral, como pode estar em outro lugar, pode estar na cervical, pode estar em 1000 lugares que você não pode imaginar, pode ser no estômago. O peitoral pode ser no estômago. Vocês não fazem ideia quantas coisas podem ser. Então, quando alongar? Quando tem atrofia ou trauma? Estou olhando minha colinha aqui. E o que eu faço, doutor, se eu tenho uma dor que parece que está curto? Primeira coisa é entender que aquilo é um mecanismo de adaptação que você já entendeu. Segunda coisa é procurar alguém que saiba avaliar via sistema nervoso autônomo para saber por que aquele mecanismo está ali. Não simplesmente, eu achei um músculo aqui que está curto, porque o quadril está bloqueado. Vai lá, libera o quadril, alivia, daqui 2, 3 semanas, um mês, volta. Isso não resolve nada. Nada. Eu localizei que o quadril está bloqueado por um problema no rim. Né? Tá, beleza. Mas esse rim tem esse problema por causa do quê? Você precisa ir na origem desse problema. Existe um porquê mais profundo. Você precisa descobri-lo. Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, eu passei anos fazendo isso. São pelo menos 8 anos só estudando a causa primária, procurando a raiz do problema. E ainda hoje eu me deparo com coisas que eu falo, Jesus amado, não imaginava que isso podia causar esse tipo de problema. É não parar de pesquisar em cima disso, tá bom? Se você chegou na altura desse vídeo, se você entendeu esse vídeo, mas você ficou com muita dúvida ainda, você não conseguiu entender todo o contexto, achou até meio acelerado, porque realmente tem conteúdo pra caramba, você deve escrever seu comentário aqui embaixo, perguntando pra mim. Ou vai lá pro Instagram e manda na caixinha. Murilo, eu tenho algumas queixas, algumas dores, eu quero saber se eu posso fazer exercício, eu posso fazer atividade. Lá no link do meu Instagram, no link da bio, tem vários links bacanas para você acessar e também aqui embaixo. São materiais de apoio, meu amigo, minha amiga, não são materiais para resolver todos os problemas. Tem pessoas que compram um e-book, por exemplo, de coluna e acham que vai sair curado. Depende do seu problema, não vai. Se você tem uma dor de ombro, você vai ter materiais excelentes para o ombro, mas você precisa saber de onde veio. Então, se você ainda tem dúvida de como curar a sua dor, manda mensagem para o nosso suporte, para o nosso WhatsApp, agenda uma consulta online ou presencial para eu poder te ajudar pessoalmente, ok? Se você ficou com mais dúvida, deixa nos comentários. No mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.